Irmãos, sempre uma honra, né, e um prazer estar aqui, primeiramente na presença do Senhor, mas também na presença dos irmãos. Hoje é um dia especial, sempre é especial, né, estar na casa do Senhor, sempre é especial. Nós sempre temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, por estarmos em sua casa, por estarmos em sua presença. Então sempre é especial, sempre é importante nós nos reunirmos em nome do Senhor. Mas hoje, né, como já foi dito aqui desde o início, Dia dos Pais, e nós acabamos de cantar sobre um bom pai, sobre um pai que é perfeito em tudo que faz, sobre um pai no qual nós não podemos encontrar erro, um pai onde nós não podemos encontrar falha, um bom pai, perfeito pai. E é sobre esse pai que nós vamos falar um pouco hoje. Obrigado, irmão. Sobre Deus, aquele que é o pai da paternidade. Nós sabemos sobre a paternidade, mas Deus é o primeiro. Foi Ele quem iniciou, foi Ele quem deu, né, essa entrada para aquilo que nós entendemos sobre paternidade. Então nós temos muito o que aprender com Ele, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e alguns do capítulo 3. Diz assim o texto, a partir do verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora o versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos lá para o capítulo 3, a partir do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 16. E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do teu rosto você comerá seu pão,
até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, diante da sua presença, diante neste momento da sua palavra. Nós já cantamos ao Senhor, nós já entoamos louvores, glorificamos o Senhor através dos cânticos. Nós queremos te entronizar, Pai, dizer que o Senhor é santo, dizer que não há outro como tu. E nós pedimos para que nesse instante, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos guie, conforme assim o Senhor quer. Para que a sua palavra faça morada em nós, para que ela germine, dê frutos, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que contém nela. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais, aos pais que aqui estão, aos pais que nos assistem também, né, através das redes sociais, em especial ao meu pai, que está lá me assistindo, nos assistindo também. Que o Senhor derrame graça, bondade, misericórdia, que o Senhor os abençoe, continue dando muita força, sabedoria, para continuar a trilhar esse caminho, através do dom que Deus deu para vocês. E como no dia de hoje nós comemoramos, então, o Dia dos Pais, nós vamos falar aqui sobre o pai da paternidade, como já foi dito. Só que antes de mais nada, irmãos, eu queria que você se conscientizasse de que tudo que está na Bíblia, tudo que a Bíblia fala, é para todos nós. Nós podemos direcionar algumas coisas específicas, em alguns momentos específicos, mas a Bíblia foi escrita para que nós a tivéssemos, para que nós aprendêssemos dela. Então, tudo que for falado aqui é para ser assimilado, né, por todos nós. Um escritor chamado Norman Fried, ele escreveu um texto, né, falando sobre o valor da paternidade, falando sobre o que a paternidade representa e significa de formas distintas para cada um de nós. Porque é fato que, para uns, a paternidade significa uma coisa. Para uns, a paternidade traz um tipo de lembrança, um tipo de sentimento. E para outros, outros tipos. Então ele disse assim: para alguns de nós, o Dia dos Pais é um dia de ansiedade, pois nos lembramos do homem que não pôde estar presente quando precisamos dele. O homem que não está aqui agora quando mais precisamos dele. Para outros, esse dia estimula sentimentos de gratidão, por honrarmos as vezes que tivemos o nosso pai ao nosso lado. Há alguns entre nós que nunca conheceram o próprio pai. Outros que ainda não se separaram dele, portanto, nunca tiveram que aprender a dizer adeus. Independentemente de nossa história individual, todos nós somos lembrados todos os anos, neste dia, de como a paternidade é importante. Como vidas são moldadas e caminhos forjados através do direcionamento e orientação de um homem mais velho e mais sábio. Então, não importa hoje aqui qual seja o seu relacionamento, o nosso relacionamento com nossos pais, seja um relacionamento constante, um relacionamento amoroso, próximo, ou um relacionamento distante, frio, cheio de más lembranças, ou que você talvez nem tenha um sentimento em relação a um relacionamento paterno. A presença ou a ausência da figura paterna nas nossas vidas, evidentemente, vai moldar no decorrer das nossas vidas quem nós somos. Essa presença física, essa participação, molda o nosso caráter, ou ao menos ajuda a moldar o nosso caráter, ajuda a moldar a nossa personalidade, ajuda a nos educar. Mas hoje o que eu queria falar é que, independente deste sentimento, seja ele bom ou não tão bom assim, o que nós precisamos entender é o que a palavra pai de fato significa. E para nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos falando sobre um pai que está acima de todos os pais. Nós estamos
vivendo uma vida de proximidade com um Pai que está acima de todos os pais, que não erra, um Pai que é bom e é perfeito em tudo que faz, e que é o nosso Pai, aquele que nós podemos chamar de Pai. De fato, Deus, ele é o Pai da paternidade. Por que ele é o Pai da paternidade? Porque ele é o primeiro. Através dele, nós conhecemos, de fato, o que é paternidade. Até então, nós não tínhamos nenhum tipo de experiência com isso. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, sendo o Criador de todos nós, ele escolheu diversas maneiras que nós não seríamos capazes de pensar e de imaginar para se revelar a nós. Pense que você é um grande pintor de quadros e que a cada obra que você faz, a cada pintura que você faz, você revela um traço, uma característica da sua personalidade e do seu caráter. Deus, na sua criação, ele fez a mesma coisa. Ele fez exatamente isso. A gente pode pensar, por exemplo, na grandeza de Deus, quando nós pensamos que Deus criou um universo tão grande, tão imenso, que é impossível de se medir. E aí nós pensamos no que diz o Salmo 113, verso 6, que diz que Deus se inclina para ver o que acontece na terra. Então, se nós, aqui, da nossa pequenez, conseguimos imaginar o quão grande é o universo, nós não conseguimos medir. Não é algo que nós temos a dimensão, podemos pegar, apalpar ou dar um passo largo para ver quantos metros tem o universo. Nós não conseguimos. Esse universo imenso, que nós não conseguimos calcular, é pequeno demais perto do tamanho do nosso Deus. É dessa forma que ele revela a sua grandeza, se inclina para ver o que acontece aqui. De tão longe que está, de tão pequeno que está, ele precisa se inclinar para conseguir ter essa noção. Tudo que Deus faz, ele faz muito bem, para revelar a si mesmo e para revelar as suas obras. Da mesma forma, Deus criou a paternidade. Ele não somente criou a paternidade, mas ele também exerceu antes de todos nós os conceitos primordiais da paternidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. No início de tudo, Deus, ele usa a família, então, para se revelar ao mundo. Ele usa aquele casal, o primeiro casal, com o objetivo de se revelar, de mostrar quem ele era, o que ele faz, o que ele podia fazer, o que ele era capaz de fazer. Então, o propósito de Deus, na realidade, era que o relacionamento de um pai e de um filho, entre pai e filho, demonstrasse ou retratasse o relacionamento dele com aquele que ele chama de filho. Relacionamento dele conosco. Os dois primeiros versículos do capítulo 2 que nós lemos, que é o 7 e o 8, dizem: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. É claro, irmãos, que a criação de Adão, ela não aconteceu da mesma maneira como hoje uma criança é gerada de forma natural. Porém, o fato de Adão ter sido gerado através de uma ação direta de Deus, faz dele filho de Deus, faz dele criatura de Deus, mas também filho de Deus. Então nós temos aqui a primeira relação de um pai com um filho. E é por isso que Deus, de fato, é o pai da paternidade. Foi o primeiro, aquele que começou a exercer um relacionamento de pai e filho. Então, ainda que o ato da criação de Adão não na verdade, seja um ato diferente daquilo que hoje nós estamos acostumados, daquilo que hoje para nós é a realidade, a formação de um ser, isso não faz com que a paternidade de Deus seja menor. Porque se não fosse a ação de Deus, Adão não existiria. E existe uma outra situação que nós precisamos dar um pouco de ênfase, que é, pense que quando Deus foi criar todas as coisas, quando Ele cria o mundo, quando Ele cria a natureza, os animais, bastou apenas uma palavra. Ele disse haja, e aquilo que Ele disse acontece, certo? Só que para criar o homem, houve um ato criativo de Deus um pouco mais íntimo,
um pouco mais intenso, um pouco mais trabalhado, né? Deus planejou com suas mãos, Ele moldou o homem do pó da terra, e depois disso, Ele ainda sopra em suas narinas o fôlego de vida. Por que que Deus não disse, haja o homem e o homem nasceu? Pelo simples fato, irmãos, de que existe uma ligação grande, uma ligação íntima entre Deus e homem. Algo que foi criado pelas próprias mãos, algo que para existir, Deus precisou soprar, né, nas narinas daquela escultura ali de barro, para que desse vida, para que viesse a viver. Então o fôlego divino, que é injetado dentro do homem, faz que se estabeleça um diálogo, uma comunhão, uma proximidade entre Deus e homem. Não é algo distante, onde ele diz, haja e aquilo passa a existir. Não, é algo próximo, é algo íntimo, é algo que foi criado de fato pelas mãos de Deus. Então, o fato de Deus colocar Adão para morar no jardim do Éden, demonstra que Deus se importava com Adão. Queria cuidar de Adão, de fato. Como um bom pai, Deus ele estabelece um lugar, um lindo lugar, diga-se de passagem, né? Onde ele daria abrigo ao seu filho. Além de abrigo, ele daria também um sustento para ele. Então nós aprendemos já alguns princípios aqui, relacionados à paternidade de Deus. Nesses dois primeiros versículos. Primeiro porque Deus é o grande Criador. Aquele que gerou Adão, aquele que gerou o homem, que trouxe vida através de um ato criacional íntimo, próximo. Deus criou Adão. E segundo, porque como um bom pai que ele é, ele coloca o seu filho para viver em um lindo lugar de segurança, em um lugar onde ele pudesse ter sustento e abrigo. É isso que Deus fez, a princípio. Versículo 15 diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então, o jardim, por mais lindo que fosse, por mais perfeito que ele fosse, ele era um lugar que precisava de manutenção, que precisava de supervisão. Deus podia fazer? Óbvio que Deus podia fazer. Mas Deus também não precisava ter feito o homem, e ele fez o homem. Porque ele estava interessado em um relacionamento. Ele estava interessado que a honra e a glória fosse dada a ele através do homem também. Então, ele ensina o homem a trabalhar. Ele coloca o homem no jardim para que o homem cultivasse aquele lugar, para que o homem cuidasse daquele ambiente da melhor maneira possível. A importância desse cuidado, ela é tão grande, ela é tão valorizada por Deus, irmãos, que posteriormente, mais à frente, essas práticas de cuidado e de manutenção, elas foram aplicadas também no tabernáculo, por exemplo, né, onde os levitas cuidavam ali daquele local. E era algo sagrado, era algo importante, que precisava ser feito, precisava ser cuidado. Mas que começou lá em Adão, no Éden. E diante de todo o trabalho, porque eu imagino que fosse um grande trabalho, né? Ele estava em um lugar muito grande, um lugar muito amplo, né? Com muitas coisas para fazer. Apesar de muito trabalho, né? Que Adão havia sido submetido ali, destinado a fazer por Deus, Deus também dá o privilégio de que ele pudesse se sustentar daquele lugar. Então ele tinha das melhores frutas, dos melhores alimentos, para que ele pudesse se manter, para que ele pudesse estar bem, vivo, forte, saudável. Só que havia um porém no meio dessa situação toda. Deus ele deixa uma recomendação muito clara, né, que era qual? Que Adão não poderia comer da árvore, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única recomendação de Deus para Adão. Colocou ele lá, em um belo lugar, confortável, onde ele poderia desfrutar de absolutamente tudo que estava ali, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E daqui nós tiramos também alguns princípios. O primeiro dele é que nós vimos que Deus, como um bom pai, ele não apenas gerou o seu filho, ele não apenas formou o seu filho e deu um bom lugar para ele morar.
Deus ensinou Adão. Deus ensinou que para ele desfrutar daquele lugar, né, e poder se sustentar, Adão deveria trabalhar. Ele deveria trabalhar para se sustentar, para se manter, para permanecer ali. Em segundo lugar, nós observamos também que neste momento aqui, Deus estabelece um princípio que nós vamos ver no decorrer de toda a Escritura, à medida em que nós lemos sobre relacionamento entre pais e filhos, que é a obediência. Aqui se estabelece o princípio de obediência. Deus deu uma ordem. Deus disse, não faça. Adão precisaria, então, obedecer. Né? Então, nós já entendemos desde o princípio, desde os primeiros capítulos da Bíblia, que Deus requer obediência. É um princípio fundamental que acompanha Deus desde o início de tudo. Não dá para seguir a Deus, servir a Deus, estar próximo de Deus, sem obedecer a Deus. Deus aqui, ele coloca isso a princípio sobre Adão, né, o primeiro da criação, que se estende a todos nós também. Verso 18, ainda do capítulo 2. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Assim como na primeira criação humana, que é Adão, a criação de Eva também traz um grande nível de intimidade e de interação de Deus para que ele criasse. Nós percebemos que Deus, novamente aqui, ele age de maneira direta, né? De uma forma, não vou falar que é mais milagrosa, porque você formar um homem da terra também não é nada comum, né? Mas ele faz o homem dormir, ou talvez até morrer naquele momento, porque ninguém que está dormindo e sente um pedaço de carne sendo tirada, né? Acho que todo mundo ia acordar, né? Um barulho na rua a gente acorda, você imagina se um pedaço da sua carne é tirado enquanto você está dormindo. Você vai acordar. Deus fez um milagre, né? Deus fez um milagre para que Adão não acordasse. Criou Eva de maneira também milagrosa, de maneira íntima, de maneira próxima, de maneira que tivesse uma interação grandiosa entre ele e a sua criação. Né? Por quê? Porque Deus reconhece aqui que não era bom que o homem estivesse só. Deus dá uma importância tão grande, irmãos, para o companheirismo nessa situação, que é o primeiro momento em que nós vamos ver que Deus faz uma avaliação, de certa forma, negativa da sua criação, que era perfeita. Ele chegou num ponto que ele olhou e falou assim, acho que é bom que o homem tenha alguém, não é bom que ele fique sozinho. Então Deus percebe que existe uma necessidade, Deus percebe que no decorrer, né, da história da humanidade, existiria essa necessidade de que o homem não caminhasse só. Isso aqui se estende e vai muito além do que apenas relacionamento conjugal. Nós precisamos uns dos outros, e esse é um dos princípios mais claros dentro da igreja, por exemplo. Né, nós valorizamos a comunhão, nós valorizamos estar juntos uns com os outros. Então Deus faz com que Adão, no momento em que ele acorda, Deus faz com que ele reconheça, né, o quão perfeito havia sido o agir do Senhor, o favor do Senhor. E prontamente ele se demonstra completamente feliz, satisfeito de perceber que agora ele tinha alguém ao seu lado para caminhar com ele, para auxiliar ele em suas funções, em suas tarefas ali. E daqui nós tiramos outros princípios, irmãos. Em primeiro lugar, que como um bom pai que Deus é, ele entende que seu filho precisava de alguém ao seu lado. Ele entende que seu filho precisava de um apoio, de um auxílio,
precisava de alguém para caminhar ao lado, junto. E é muito interessante nós pensarmos que Deus criou. Nós já até falamos isso em uma dos nossos cultos de ensino, que Deus não criou Eva do dedinho do pé ou de um osso do crânio, para que não se passasse a ideia futura de que a mulher é inferior ou está acima do homem. Deus criou de uma parte lateral, justamente para estar ao lado, para passar essa mensagem. Homem e mulher foram criados para estarem juntos, né? Um ao lado do outro, um auxiliando o outro. Então, essa é a primeira situação que nós vemos de Deus como sendo um bom pai, né? Entendendo que o companheirismo era importante, seria importante para seu filho. E em segundo lugar, no verso 25, Deus ele ensina um outro princípio primordial para que todos convivam bem, que é a inocência e a confiança. O versículo diz que ambos estavam nus, e que não se envergonhavam disso. Um bom pai, irmãos, ele ensina aos seus filhos sobre a importância de ser alguém inocente. Ser inocente no sentido de ser alguém em quem não se encontra culpa. Não alguém que não erra ou que não tem malícia, mas de alguém que não se encontre culpa. Essa inocência que precisa ser passada uns pelos outros, uns para os outros. E sem contar também a confiança que existia entre um e o outro, por estarem ali expostos, né, talvez em um momento de mais exposição, né, de mais fragilidade. Eram inocentes, e confiavam também uns nos outros. Capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram roupas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Eva, ela cometeu 2 erros graves aqui. O primeiro é que ela assumiu para si um direito que não era dela, que era o direito de decidir o que era bom e o que era mal. Deus havia dado uma ordem, Deus havia dado uma orientação, mas ela decidiu escolher o que seria bom para ela. E o final dessa história nós já conhecemos. E a segunda coisa que ela não tinha era o direito de cobiçar, ter a sabedoria divina. Eles sabiam que a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela pensou que isso seria bom, mas não seria bom. Deus deu uma orientação aos seus filhos. E a orientação de um pai, filhos, nunca é uma orientação que vai fazer com que algo aconteça para te prejudicar. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós achamos que o pai não sabe do que ele está falando, mas pai, mãe, nenhuma deseja o mal do seu filho. Assim como Deus. Deus não estava querendo privar Adão e Eva de se tornar alguém como ele, porque ele tinha medo de ser superado. Nada disso. Deus queria evitar que seus filhos morressem. Por isso ele dá essa direção. Mas Eva, ela cometeu esses 2 erros então. Ela quis decidir por ela o que era bom e o que era mal, e ela quis ter a sabedoria divina que não era para ela ter. E apesar de nós, às vezes, darmos mais ênfase para o fato de que Eva, né, tomou a decisão ali, Adão, ele estava tão presente nesse momento, e ele era tão responsável e tão culpado quanto Eva. Ele estava ali, do lado, participando daquele momento, sendo conivente com o que estava acontecendo ali. Às vezes a gente até brinca, né? Eva, né? Quando chegar no céu, vou conversar com você, né? Mas e o Adão, né? O Adão estava ali para isso.
também, para também auxiliar a sua esposa nas suas decisões. Mas ele não fez isso. Então, tanto um quanto o outro são tão culpados, né, da mesma forma, 50-50. Nenhum é mais culpado que o outro. E tanto que no decorrer da história, no decorrer do cristianismo, em que a igreja foi crescendo, foi tomando suas bases, se estruturando, nós conhecemos o pecado original como a queda de quem? De Adão. Nós falamos da queda do homem, né? Então, tamanha a grandeza disso, tamanha a grandeza e tamanho o fato de ter atingido ambas as partes. Os dois estavam ali, os dois eram culpados. E como bons representantes da classe dos filhos, eles ficaram com medo. Eles desobedeceram ao pai e sentiram medo depois disso. Né? Quando eles ouviram Deus chegando ali, se aproximando, o que eles fizeram? Eles se esconderam. É óbvio que eles se esconderam porque, como o texto diz, seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus, né? Porque a maldade já havia entrado nos seus corações, eles identificaram toda aquela situação, eles se sentiram envergonhados de estarem, né, naquela situação, mas eles sentiram medo. A consciência de ter desobedecido o pai acusava eles naquele momento. Eles tiveram medo do que o pai poderia fazer, visto que o pai já havia avisado anteriormente que se eles comessem, eles morreriam. Então eles já sabiam, já tinham uma sentença. A dúvida seria, como seria a primeira vez que que um pai estava aplicando uma disciplina no seu filho, a dúvida do filho seria só, às vezes meu pai vai ter dó de mim, né? Às vezes meu pai vai maneirar, vai me mostrar um outro caminho, vai me colocar de castigo ali, no banquinho do pensamento, e depois eu vou tocar o barco aí. Então ficou essa dúvida no ar, né? Mas nós vamos ver o que aconteceu. Então aqui nesse texto também nós temos alguns princípios. De fato, irmãos, nós seres humanos, nós nunca poderemos ser comparados a Deus em nenhuma das suas ações. E como pais isso não é diferente. Nós jamais seremos pais tão bons quanto Deus é. Quanto Deus foi ali no início já com Adão e Eva. Nós nunca teremos essa possibilidade, essa capacidade. Só que um fato que todo pai precisa saber é que é a sua obrigação enquanto pai ensinar, orientar e corrigir seus filhos. E não de obrigar os seus filhos a cumprir com aquilo que ele ensinou. Muitos pais, ao verem os seus filhos no decorrer da vida, crescendo e atingindo uma certa idade, onde já tem escolha própria, vendo seus filhos escolhendo caminhos diferentes para trilhar, diferentes daqueles que os pais ensinaram, muitos pais se culpam por isso e colocam em si mesmo a responsabilidade maior por isso que está acontecendo. Só que o ser humano, irmãos, ele está munido da possibilidade de tomar suas próprias decisões. Todos nós tomamos decisões constantemente. E enquanto crianças, né, os pais, eles ainda possuem alguns meios, alguns métodos que devem ser usados para a correção de seus filhos, né? E como Provérbios nos ensina, né, a possibilidade de um filho que é educado nos caminhos do Senhor permanecer nos caminhos do Senhor é muito grande. Essa é a lógica. Porém, essa não é uma promessa. O livro de Provérbios, como nós já estudamos, não é um livro de promessas. É um livro de orientações. É um livro que nos ensina a fazer aquilo que Deus requer de nós e que se nós fizermos, existe a probabilidade muito maior das coisas darem certo. Eduque o seu filho nos caminhos do Senhor, para que ele não se desvie dele. Mas isso não é uma promessa. A sua obrigação é, ensine, eduque nos caminhos do Senhor. Quem age, quem faz acontecer de fato, é o agir do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente sempre prega sobre isso. Não, quem convence é Deus. Só que quando isso se trata da nossa vida, da nossa casa, do nosso núcleo familiar, é difícil aceitar.
né? Por quê? Porque os laços são mais apertados, nós estamos mais próximos, e nós não queremos aceitar que aqueles que estão debaixo do nosso teto, debaixo das nossas asas, vão sair daqui. Nós não queremos. Mas a salvação, irmãos, está para todos. Tanto a salvação quanto a condenação está para todos, de maneira individual. Obrigação que nós temos, não só enquanto pais, mas enquanto servos de Deus, é de anunciar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Seja filho, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja inimigo, seja quem for. Nós fomos chamados, acima de tudo, para anunciar as boas novas da salvação. E quem convence é o Espírito, seja quem for. Então, em um certo momento da vida, depois dessa primeira infância, em que os pais têm uma possibilidade mais clara de corrigir, né, de castigar, né, a partir de um certo momento das nossas vidas, os pais eles passam a funcionar como um manual de instruções para a vida do filho. O que um manual de instruções tem? Você compra um objeto, um manual de instruções vem te dizendo como você deve usar esse objeto. O que você pode e o que você não pode fazer para ter desse objeto o melhor desempenho. Então, os pais, a partir de um dado momento da vida, eles funcionam dessa forma também. Eles ensinam, eles mostram. Como um manual de instruções, ele mostra para o filho aquilo que é bom, aquilo que é mal. Aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Correto? Mas, se eles desobedecerem, eles vão colher as consequências dessa desobediência. Assim como Adão e Eva colheram consequências da desobediência deles. Assim como vocês, pais, quando filhos, desobedeceram e colheram consequências da desobediência também. Faz parte de um amadurecimento, faz parte de um crescimento. Tanto como pessoa, como espiritual também. A nossa vida, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de constante aprendizado. Nós desobedecemos a Deus constantemente e quebramos a cara por isso. E aí nós vamos de novo. E essa é a nossa vida. O relacionamento de Deus com os seus filhos é o mesmo relacionamento que um pai tem para com os seus filhos. Verso 16 do capítulo 3. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. É nessas horas que as mulheres têm vontade de conversar com Eva, né? Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Nesse momento, então, mais ainda, né, mulherada? E a Adão, ele disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui Deus, ele enfatiza, ele dá mais firmeza na sua ordem original. Quando ele deu a ordem para Adão, para não comer do fruto. Essa era a ordem original de Deus ali. E diante do julgamento de Deus para a situação, né, foi afetada então a capacidade do homem de trabalhar para ter seu alimento. Aquilo que era algo prazeroso, aquilo que era algo recompensador para o homem, a partir daquele momento se tornaria algo cansativo, algo nada prazeroso. Se tornaria uma tarefa pesada e desgastante para o resto dos seus dias. Assim como para a mulher, ao exercer ali a expressão máxima da sua feminilidade, no momento de gerar um filho, a partir de agora, por causa da sua desobediência, ela sofreria com dores profundas para cumprir com seu papel. E além dessas coisas, irmãos, eu julgo ser ainda mais difícil a segunda parte desse castigo. Por quê? Deus diz no versículo 16, ele diz assim: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará.
O que Deus quer dizer quando Ele diz isso? Até o presente momento, irmãos, não, em momento algum, havia tido algum tipo de atrito entre Adão e Eva. Eles viviam em perfeita harmonia. Eles viviam em paz um com o outro. Estava tudo certo, todo mundo feliz, cada um cumprindo com as suas obrigações, tudo dando certo. Só que a partir deste momento, quando Deus fala o que Ele disse aqui, é quebrada essa harmonia no relacionamento entre homem e mulher, entre o ser humano. E a partir deste momento, a vontade própria, os desejos próprios, os egoísmos, eles viriam à tona. É por isso que o texto diz que a sua vontade não vai ser mais para você. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, seja num relacionamento conjugal, seja profissional, seja onde for, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, sem querer abrir, para não ferir o outro. Porque a harmonia acabou. Então, o meu desejo, aquilo que é bom para mim, não é bom para você. Aquilo que é bom para o seu marido, não é bom para você, mulher. E vice-versa. Aquilo que é bom para você, pai, não é bom para o seu filho, talvez. Em algum momento das nossas vidas, a partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, a partir do momento em que o pecado fez separação entre homem e Deus, também fez separação entre a humanidade. Nós fomos afetados pelos nossos egoísmos, pelas nossas próprias vontades. Isso reflete em quê? Brigas, atritos, guerras, pessoas que, ontem nós estávamos até conversando sobre isso, famílias que deixam de se falar por conta de motivos banais, por conta de política, por conta de futebol. Por quê? Porque o nosso egoísmo toma conta de quem nós somos. E nós queremos que a nossa vontade, nós queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos. Nós queremos que a nossa vontade seja estabelecida. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso significa que as nossas vontades precisarão ser deixadas de lado. Pelo bem do próximo. Pelo bem da sua casa. Pelo bem da sua família. É óbvio, irmãos, que existem princípios. E esses princípios precisam ser respeitados. Outro princípio, então, falando em princípio, que nós aprendemos aqui, diante de todas essas questões, é que o problema da tecnologia é isso, que você bate a mão, né? Aí some tudo. Vamos lá. Como um bom pai, então, nós vemos aqui que Deus pune os seus filhos. Os filhos desobedientes. Como um bom pai, Deus pune os seus filhos. O papel de Deus, como pai da raça humana, era de corrigir seus filhos para que eles aprendessem sobre a importância da obediência. Nós vimos que desde o início a obediência era algo que Deus queria falar, era algo que Deus priorizava no relacionamento entre pai e filho. Então Deus pune os seus filhos. E se nós analisarmos os próximos capítulos aqui de Gênesis, nós vamos ver que não teve nenhum outro momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, depois disso. Então, o objetivo da punição, irmãos, e isso precisa estar claro no coração do pai. O objetivo da punição é correção, sempre. A correção, a punição corrige. Essa correção, ela precisa ser pedagógica, ou seja, a correção de um pai não é o pai descontando a sua raiva no seu filho, descontando um dia mau, descontando as dificuldades da vida no seu filho que desobedeceu.
A correção, ela obrigatoriamente, ela precisa ensinar, ela precisa orientar, ela precisa incentivar o filho a ir pelo caminho correto. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Olha só, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva, Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Olha como Deus é perfeito em tudo que faz, como nós cantamos. Deus, diante da sua sabedoria, que era inigualável, Ele, mesmo diante da desobediência dos seus filhos, e diante da correção que Ele aplicou severamente sobre eles, Deus ainda derrama de misericórdia sobre eles, e demonstra que Ele ainda cuidaria deles, Ele estava cuidando. Primeiro porque, mesmo diante desse erro, Deus, Ele se preocupa, naquele momento ali, com a proteção física deles. Deus faz roupas, né, de pele, para que eles se vestissem, para que eles não sofressem moralmente, porque eles se envergonhariam lá fora, né, se andassem nus, se protegessem também das variações climáticas, do frio, do calor. Deus pensou nesses detalhes. Só que mais importante do que isso, irmãos, é que Deus, Ele não se preocupou apenas com as questões físicas de Adão e Eva. Ele se preocupou em cuidar espiritualmente deles. O homem, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, ele se encontra então em um estado decaído, um estado permanente de pecado. Se o homem viesse a comer da árvore da vida eterna, essa condição, ela se tornaria permanente mesmo. Não seria possível mudar. Ele comeria de um fruto que o faria viver eternamente no pecado. Porque ele pecou, ele estava em pecado, a condição dele era uma condição de pecado naquele instante. E nós temos aqui, irmãos, diante dessa ação de Deus, Pai, a primeira evidência da morte de Jesus. Deus, Ele não permite que a humanidade seja condenada de maneira eterna, né, à condição do pecado. Através dessa situação, o texto ali diz, nós não lemos o versículo, mas o texto diz que Ele envia anjos para que o homem não tocasse na árvore da vida eterna. E Ele faz isso, quando Ele faz isso, Ele deixa uma porta aberta para que o Salvador pudesse entrar, para que o Salvador pudesse vir resolver o problema da humanidade. Quais os princípios nós tiramos? É que Deus, como um bom pai, Ele não apenas corrige seus filhos, não apenas exorta seus filhos, mas Ele também ama e cuida dos seus filhos. Apesar do erro de Adão e de Eva, Deus, Ele estava presente para cuidar, para orientar as suas vidas, tanto físicas como espirituais. E no decorrer, né, no passar do tempo, nós vamos ver Deus diretamente cuidando do espiritual deles. Então, a preocupação de quem não quer ver seus filhos sendo expostos à vergonha terrena, né, de estarem nus naquele instante, e também ao desconforto, né, climático e tudo mais, como um bom pai, Deus vem e os veste. E a preocupação de um pai por não querer ver os seus filhos sendo condenados ao inferno, a uma vida permanente no pecado, Ele também os protege disso e faz com que seja possível que em algum momento, Ele traz a possibilidade, no caso, para que em algum momento nós o encontrássemos, ou que nós fôssemos encontrados pelo Seu Espírito, através da Sua Palavra, e através do que Jesus fez na cruz. Amém? Gostaria de fazer apenas algumas aplicações aqui aos pais. A primeira delas é, um bom pai sabe a importância de ensinar os seus filhos pelo caminho que ele deve andar. Nós vemos isso lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 2, né?
Deus ele não foi negligente com seus filhos. Ele não simplesmente os criou, os gerou, colocou eles lá no jardim e deixou eles vivendo lá segundo sua própria vontade, decidindo, fazendo escolhas. Não. Deus os criou. Deus deu vida a eles e ensinou aquilo que eles deveriam e não deveriam fazer. Deus estabeleceu um limite ao qual eles deveriam respeitar. O papel de um pai é exatamente esse, irmãos. Por muito tempo nós vivemos em uma sociedade, talvez os mais antigos, os mais experientes, vão ter mais propriedade para entender do que eu estou falando. Nós vivemos por muito tempo em um mundo em que a sociedade tratava o homem como o responsável por trazer sustento à sua casa. E só. O homem tinha que trabalhar e trazer o pão para casa e mais nada. E aí a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos e tudo mais, era da mulher. Eu não creio que esse seja um modelo completamente errado. Nada contra, né, de construção de família. O problema nesse aspecto aqui são os extremos. Só fazer isso. Só ser essa pessoa. Não era incomum nós encontrarmos homens que por crescerem com essa educação, por crescerem em uma sociedade que dizia isso, se sentirem realizados pelo simples fato de trabalhar fora e trazer o sustento para dentro de suas casas. Os homens já achavam que, pronto, acabou, cumpri meu papel de marido e de pai. Eu estou trabalhando e trazendo sustento para dentro de casa. Não preciso fazer mais nada. Era comum isso, né? Só que no texto aqui que nós lemos, nós vimos Deus, o próprio Deus, dando uma orientação, um direcionamento, algo direto ali para os seus filhos. Deus, ele não terceiriza a orientação dele. Deus, ele não terceiriza a responsabilidade que ele tinha perante seus filhos. Deus não mandou um anjo ir falar com os seus filhos. Deus não mandou o Espírito Santo descer falar com os seus filhos. Deus falou, o Pai falou, o Pai guiou, o Pai orientou, o Pai ensinou, o Pai corrigiu. Totalmente presente na vida dos seus filhos. O pai agiu. Os filhos, eles precisam da orientação do seu pai. Porque a voz do pai, ela tem um peso. A voz do pai, ela traz confiança ao seu filho. Ela traz um temor por obediência dos filhos. Eu não quero dizer aqui, irmãs, que a voz de uma mãe também não possa cumprir com esse papel. Porque pode, né? Não é o ideal, porque o ideal é que a família cresça dessa maneira. Pai cumprindo função de pai, mãe cumprindo função de mãe. Mas nós sabemos que por milhares de motivos, às vezes uma família não cresce desta maneira. E uma mãe precisa assumir o papel de pai muitas das vezes, né? A mãe pode também. Só que o que eu estou querendo dizer e deixar claro aqui é sobre a importância de um pai não se omitir, não se eximir das suas responsabilidades de pai. Segunda aplicação, um bom pai corrige os erros dos filhos e cumpre com as suas palavras. Também, se nós formos, né, pensar um pouco mais atrás aí, nós vamos ver que quando uma situação fugir do controle da mãe, ela falou assim, eu vou falar para o teu pai quando ele chegar, viu? Era meio que assim, né? O pai chegava para chegar chegando, para resolver o BO que estava acontecendo na casa. E isso era um terror para o filho, porque o filho sabia que quando o pai chegasse, a situação não ia ser resolvida com uma conversinha, com um carinho, com uma orientação. O chicote ia estralar mesmo, não tinha conversa, né? Só que, é lógico que essa situação talvez tenha criado pessoas, filhos traumatizados de certa forma, amedrontados de certa forma. Não é uma questão que seja o primordial, o que tem que acontecer. Não é isso. O fato é, um pai tem o dever de corrigir seus filhos. Não que essa seja a maneira correta, só essa maneira. Deus, ele tinha deixado uma ordem para os seus filhos. Só que eles desobedeceram. Eles descumpriram com a ordem dada.
Deus foi presente, foi um pai presente, ensinou, mostrou. Não façam, senão vocês vão morrer. Então Deus deixou avisado, né? E como um bom pai que ele é, o que Deus fez? Ele cumpriu. Ele cumpriu com a sua palavra. Ele cumpriu com aquilo que ele havia prometido. Deus, ele manteve a sua promessa. Por quê? Porque através do pecado, a partir do momento em que o pecado entra, através da desobediência humana, o homem passa a conhecer o fim dos seus dias. Até então não havia morte. A morte existe por causa do pecado. Então Deus cumpriu com a sua palavra. Então, Pai, seja qual for a palavra que você der ao seu filho, seja uma promessa que você tenha feito, com base em algo bom que seu filho tenha realizado, e você promete algo para recompensá-lo ou para incentivá-lo, de certa forma, a permanecer dessa forma. Se você prometeu, cumpra. Agora, se o seu compromisso também for baseado em algo que ele fez de errado, em algo que ele desobedeceu a sua ordem, a sua palavra, também cumpra com a punição que você prometeu. Imagine só se Deus não tivesse punido Adão e Eva. A gente estaria comemorando, né? Mas não seria o caminho correto. Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Um bom pai corrige seus filhos. Um bom pai cumpre com aquilo que promete. E nós vamos ver no decorrer da história, né? Da história bíblica, da narrativa bíblica, Deus cumprindo com diversas outras promessas boas para com seus filhos. Porque prometeu e cumpriu. Ele faz. E é esse espelho que um pai precisa ter para cuidar, para direcionar, para orientar o seu filho. Prometeu, cumpra. Terceiro ponto, um bom pai não permite que a sua ira interfira no seu amor e cuidado pelos seus filhos. Por maior que tenha sido a punição que Deus aplicou a Adão e Eva, porque foi uma grande punição, ele não deixou que um momento instintivo de raiva tomasse conta dele e ele punisse por causa disso. Deus puniu com um propósito. Deus corrigiu com um propósito. Em momento algum, faria parte de um propósito divino apenas despejar sua raiva sobre os seus filhos, sua ira sobre os seus filhos. Deus pune de maneira pesada, sim, faz com que eles sofram na pele as consequências eternas, aliás, por causa do pecado cometido. Porém, Deus, ele cuida. Deus traz proteção para eles, para que eles continuem a viver suas vidas. Deus continua ensinando no decorrer das suas vidas. Deus cuida do corpo físico, os vestindo, e Deus cuida do espiritual, não permitindo que eles comam do fruto que os faria viver eternamente condenados no pecado. E esse, irmãos, é um bom exemplo de atitude paterna. Porque todo pai tem um compromisso, sim, de trazer sustento para sua casa. Isso faz parte das obrigações de um homem, de trazer proteção para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Mas principalmente, irmãos, todo pai tem uma maior responsabilidade, que é de trazer orientação e cuidado espiritual aos seus filhos. Nada, absolutamente nada é maior do que o cuidado espiritual que você tem para com o seu filho. É isso o que dará a ele a possibilidade de vida eterna. Não é a comida que ele mais gosta, a roupa que ele mais gosta, o videogame que ele mais gosta. O que fará o seu filho viver eternamente, desfrutando das maiores bênçãos existentes, é o seu cuidado espiritual para com a vida deles. E essa é uma responsabilidade sua. Deus não terceirizou essa responsabilidade também. E eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo que aos pais que entendam que nesse processo de cuidado e de ensino para com seus filhos, você poderá sempre contar com o apoio daquele que é o pai da paternidade. Isso é o que nos traz segurança. Isso é o que nos traz paz. Se você estiver firmado
Existe um porém. Se você estiver firmado, se você estiver no centro da vontade de Deus, você então vai poder desfrutar dos ensinamentos do Pai. E você vai saber colocar isso em prática onde quer que você esteja, principalmente com seus filhos. E para todos nós aqui, que estamos ouvindo essa mensagem, e se em algum momento dessa mensagem nós nos pegamos pensando que ou que tivemos um pai ausente, um pai falho, ou que nós mesmos estamos sendo pais ausentes, pais falhos, saibam que nós temos um pai que é bom, que é perfeito em absolutamente tudo o que faz e que está disposto a segurar a nossa mão e nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Um pai que pune, um pai que corrige, um pai que mostra o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Mas é um pai que nos ama e que nunca deixa de nos amar. Então, não há nada melhor, irmãos, não há nada que possa superar a presença do Deus Pai nas nossas vidas. Que nosso desejo, que nosso intuito de vida, que a nossa caminhada seja pensando em aprender com Ele,